Bem, já estamos aqui, né? Ao vivo. Bom dia. Daqui a pouquinho nossos companheiros começam a participar também aqui. Sintep, a gente mandou o convite para todos os nossos companheiros da rede estadual de ensino, redes municipais, onde alcança, né, nossa comunicação virtual, e também encaminhamos, obviamente, para vários grupos da nossa categoria, mas a nossa intenção é que, se der tudo certo, também outros companheiros que trabalham no serviço público, que são aí de luta, que estão aí nessa frente de batalhas também, junto com a gente, possam participar, né? A gente começou um pouquinho só aqui, sempre aquela organização do nosso horário. Já tem gente, o Saulo, que eu quero dizer que deu um bom dia aqui, o Saulo lá me ajuda aqui, São Miguel do Guamá, tá? Desculpa, o companheiro está já presente aí, já estão, vamos entrando já com os companheiros, tá? Então, assim, nós temos hoje um debate sobre a reforma administrativa, a gente ainda não tinha feito esse debate com a nossa categoria, embora já tenha muita coisa acontecendo, já tem muitos companheiros sempre se apropriando das informações, mas é um debate fundamental para a gente começar a entender. Eu quero até dizer que é um primeiro debate, exemplo do que a gente fez da reforma da Previdência, que a gente veio acumulando debate ao longo de um tempo para poder fazer os enfrentamentos. Também nós estamos aqui iniciando essa discussão, embora seja urgente, né? A nossa articulação, nossa organização e resistência para essa luta, tá bom? E aí tem o Aildo participando, o David Osh, lá de Santarém, Mojuí, olha só, pertinho, né? Natanael, Manuel, Rodolfo, a Márcia de Castanhal, que sempre está com a gente também, Marineide, Amaral, sempre está participando, Edna, Pacajá. Então já começa a ter aí a participação dos companheiros de vários locais do estado participando. Renato, então a gente vai começar aqui. A proposta é o seguinte: nós temos aqui, eu vou apresentar primeiro os nossos ilustres palestrantes. Eu quero agradecer a cada um e cada uma que está nessa sala hoje aqui, participando com a gente. Nossa categoria já conhece, né? André Salustiano, talvez não uma parte do estado fora da região metropolitana, mas aqui especialmente é uma grande lutadora, uma referência de luta na educação pública desse estado também, professora da Rede Municipal de Ensino em Ananindeua, especialista em educação na Rede Estadual de Ensino, na Escola Luiz Nunes de Direito, coordenadora do Sintep em Ananindeua e da Regional Metropolitana, atualmente licenciada dos seus mandatos de sindicais para concorrer às eleições lá em Ananindeua, tá? Temos aqui também presente o companheiro Catete, que sempre temos feito lutas conjuntas, um companheiro que, assim, no nosso caso, para a nossa categoria, já dispensa apresentação, já participou de outros debates conosco, tem sempre dado a sua contribuição, sempre muito salutar. Quero te agradecer, Catete, pela participação também aqui, tá? Marineide Amaral já mandou um bom dia, como eu falei, Renato Castro, Paula Rafael de Angapi, Maria Duarte, Manuel Quaresma, Francisco Araújo. Vamos seguir, vamos, pessoal, aproveita e pega o linkzinho aí da nossa live, vai divulgando nos grupos dos municípios aí, tá bom? Vamos chamar nos companheiros para participar. É muito importante nos armarmos a partir desse debate que está sendo feito hoje aqui, tá bom? Rony de Marabá, vamos mandando lá, Marinei Aragão, Norma, bom dia também. Manda para os seus contatos, manda para os nossos grupos, vamos potencializar, vamos impulsionar, porque é importante. Érica Braga também, que é a nossa advogada da Nordeste 2, presente aqui participando. E eu quero, por fim, aqui, não menos importante, apresentar a Roberta Dantas, uma companheira com muita qualidade no debate jurídico também. Infelizmente, Roberta, te peço perdão, que saiu errado no card. Você apareceu como advogada, assessoria jurídica do Sindifisco, você é assessoria jurídica do Sinditifes, que é o sindicato dos trabalhadores das instituições de ensino federais de ensino superior, certo? Mandar um abraço para o Will, eu acho que o Will é do Sinditif, né? Se eu não me engano, o companheiro Will que estava no debate com a gente, mandar um abraço para a Thaís, para o Marcão, são os que eu tenho mais contato, assim, mais presente também, que são grandes companheiros de luta também. Castanhal presente, o Garapé Sul, meu companheiro Wilson, professor de luta também, licenciado para concorrer lá em Garapé Sul, presente Olijan, Mônica, enfim, vamos seguir, Rose, José Maranha, tá? Esse debate, pessoal, é muito importante nesse momento que a gente está vendo histórico, por conta de que a gente tem visto os vários ataques acontecendo e sempre a conta sendo paga. Aquilo que a gente fala, as crises que têm acontecido, que é uma crise estrutural do capital, sendo pagas sempre nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Foi assim com as reformas que já aconteceram e é assim com esse procedimento que está apresentado em uma PEC, não uma lei, simplesmente é uma emenda à Constituição também, que tem aquele trâmite todo. Então, por isso que está o maior pouco mais de tempo para a gente poder também se apropriar, debater e ir para o embate, né? Porque ela tem um trâmite diferenciado que passa pela Câmara, recebe-se do Poder Executivo, vai para o Senado, se não tiver modificação, enfim, é aprovada, volta para a Câmara, enfim, mas tem que ter dois terços de cada casa para poder ser aprovado, né? Então, é um debate que é duro, claro, mas o governo tem usado todas as suas estratégias nacionais, inclusive a gente viu a aproximação do Centrão, a compra do Centrão aí, esse momento de liberação de recursos para todo mundo, para poder fazer valer as suas vontades e os seus
as suas políticas, né? A gente tem visto isso muito presente. A gente está num momento de pandemia com um orçamento de guerra e esse ano talvez a gente não sinta, o povo brasileiro, tanto impacto do que virá pela frente. Pós-eleição municipal, que eles já fizeram os acordos possíveis, né? E, obviamente, no próximo ano, com os déficits que vão acontecer. E é lógico que sempre se volta o canhão para os trabalhadores, para os servidores públicos, servidoras, para se retirar direitos. Então, eu quero mandar um abraço aqui novamente para São Miguel, Elizabeth, Rose Souza, Milene, Mônica Gonçalves. Alguém deu um bom dia, Beto. Que foi a Rosa de Oriximiná, tá? Milene Cunha, Catete já está no evento São Miguel, então já esteve lá, tá? Jacilene. Estou mandando aqui, Catete, para ti já. Baião presente, a Jace é uma companheira, está enfrentando um debate muito forte lá junto com o Regine, com a companheira Igreja, todos os companheiros que estão lá também nessa luta lá. Álvaro Nordestino presente. Vamos começar então, passando a palavra, já chega aqui de falar, né? Já foi uma introdução apenas, para a nossa companheira, vou ouvir quem veio para falar hoje, pessoal, tá? A companheira Andréa Salustiano. A Andréa está na sua casa hoje, né? Então, pode ser que vocês vejam algumas personagens que são as blogueirinhas que ela tem em casa aparecendo por ali, não se preocupem, porque são duas lindas crias dessa mulher de luta aí, tá bom? Então, a gente está passando agora a palavra para a nossa companheira Colares presente também. Andréa Salustiano. Vamos lá, Andréa, com você. Bem, bom dia. Me escutam bem, gente? Que eu coloquei o fone aqui, tá bom? O áudio tá limpo, tá ok? Bom dia a todas, todos e todos, né, que nos assistem, todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação de todos os segmentos do estado do Pará inteiro e quem está por fora também daqui do Pará, que está acessando. Bom dia, Roberta. Bom dia, Catete. Bom dia especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras da educação daqui de Ananindeua. Como o Beto anunciou, eu sou Andréa Salustiano, professora da Rede Municipal de Ensino, aqui no município, especialista em educação, atuando no turno da tarde de uma das maiores escolas estaduais aqui do município de Ananindeua, que é o Luiz Nunes Direito. Como ele colocou, estou em casa, né? A gente tenta sempre participar de atividades online na casa da companheira Divânia, que gentilmente cede o espaço à internet e para que eu não tenha muitas intervenções. Mas hoje não foi possível, estou aqui de casa, como o Beto anunciou. Se de repente aparecerem duas criaturinhas por aqui, são minhas filhas, Aimee e Maitê, que vez por outra me demandam alguma coisa, né? Me solicitam alguma coisa. Vida de mãe, os trabalhadores e trabalhadoras que estão em casa, especialmente as mulheres, estão passando por isso diariamente com as atividades remotas, né? Com a imposição dessa lógica de atividade remota em casa, e a gente vai encarando o debate dessa forma aqui. Queria também me solidarizar a todos os que nos assistem agora, que porventura tenham sofrido alguma perda em decorrência dessa pandemia que a gente ainda está atravessando, aqueles que ainda estão enfrentando casos de adoecimento em suas famílias, porque no interior do estado a gente ainda vive uma onda de contaminação que está um pouco, aqui na região metropolitana, ela está, pelo que informa as estatísticas, que a gente não confia muito, estabilizada, né? Mas a gente está encarando ainda isso aí, se solidariza a todas as pessoas que passaram por momentos difíceis com relação à pandemia. Porque, inclusive, a pandemia, o trato com a pandemia no Brasil, a nível de presidência e de alguns governos estaduais e municipais, também é reflexo de toda essa irresponsabilidade de uma condução negativa, negacionista, de problemas que afetam a vida da população. E conversar sobre reforma administrativa é poder falar um pouco dessa conduta maliciosa, perniciosa do governo federal, né, que a gente vem observando ao longo desses anos, especialmente no que diz respeito ao trato com o funcionalismo público do país. O Beto já anunciou, né, alguns pontos aí referentes ao tipo de ataque que vem se concretizando, porque infelizmente no patamar em que as coisas se encontram, especialmente no ano em que a gente está lidando com eleições municipais, a gente não tem como dizer que é algo que não está se fechando de fato sobre trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Não é apenas uma intenção, como nós vimos acontecer com outros projetos de reforma, é algo que está muito próximo de nós e que a gente, de fato, precisa se apropriar do debate, criar estratégias de
de combate a esse tipo de ataque, mesmo num cenário desse de muita diversidade, né? Não é à toa que nós acabamos de ver, por exemplo, eu não me recordo muito bem os valores, mas de ontem para cá está um debate de mais um ataque à educação, com corte de verbas sendo destinadas para emendas parlamentares. Nós sabemos que o MEC perdeu alguns milhões aí, que serão destinados para emendas parlamentares de deputados, e isso não é à toa em ano eleitoral, né? É necessário que esses capitães desses municípios, Brasil afora, tenham o que apresentar junto com os seus candidatos a prefeitos nas cidades para poder barganhar apoio político num cenário retirando recurso de uma área tão importante como a educação. Mas, enfim, voltando ao tema, como a gente vê desde o início do governo Bolsonaro e já um pouco sendo trabalhado essa questão desde o golpe em 2016, com a vinda do Temer, várias propostas de reforma têm sido apresentadas que prejudicam a classe trabalhadora, que atacam, que destrói direitos historicamente conquistados por essa classe, e com a reforma administrativa não é diferente, né? Nós vemos com isso, a Roberta e o Catete farão uma fala mais técnica posteriormente, né? Nós vemos com isso que existe uma lógica empregada muito forte por esse governo, que é a de valorização do capital, da redução do Estado através do ataque de carreiras e de serviços públicos, né? Essa é uma intencionalidade muito forte nesse governo, e quem de nós não lembra da fala de Paulo Guedes naquela reunião absurda interministerial, onde ele dizia que a bomba já estava colocada no bolso do inimigo, para nós termos uma ideia muito clara de como este governo encara o funcionalismo nesse país. Nós somos, para o governo federal, nós somos inimigos do governo, quando no momento, na verdade, ao longo de toda a história, especialmente agora, nós estamos vendo, por exemplo, dentro da área da saúde, um período em que nós temos que agradecer e valorizar o serviço público de saúde, tão fortemente atacado como a educação nesse período de pandemia, e mesmo dentro de uma configuração dessas, em que o serviço público de saúde está ajudando e salvando a população, a gente escuta o ministro da Educação dizer que nós somos os inimigos do governo. Esse discurso de minimização do Estado, de redução de gastos e de responsabilização de servidores pela oneração dos cofres públicos, tem sido muito bem reforçado por uma mídia que ajuda a bater o tempo inteiro em cima do funcionalismo público. É importante, inclusive, que a gente observe e não se iluda. Em outros momentos que eu já participei de alguns debates, eu sempre coloco isso porque parece uma coisa de menor importância, mas não é. A grande maioria da população brasileira não tem acesso a canais de comunicação com um teor de qualidade menos ruim, vamos dizer assim, né? Assistem à televisão aberta, e é pela televisão aberta que se constrói o imaginário da população contra servidores públicos nas 3 esferas. A gente vê uma rede de televisão como a Globo, que no primeiro bloco da maioria dos seus telejornais apresenta alguma notícia que bate no governo Bolsonaro, mas em contraposição passa o restante do programa inteiro, de todos os outros blocos, falando da necessidade de reestruturação do Estado brasileiro através da diminuição da oferta de serviços e da desconstrução de carreiras. Então, o que essa reforma administrativa apresenta, e que a gente tem que ficar muito bem informado e atento, inclusive para dialogar com a sociedade, especialmente no momento desse, pode parecer que não tem relação, mas existe, né, um momento de eleições nos municípios, Brasil afora, existe, inclusive a gente precisa ficar muito atento nos discursos que estão sendo trabalhados nesse período nos municípios, porque aqui, por exemplo, no estado do Pará, nós vivemos, embora no período da pandemia houvesse uma polarização também entre comportamento de Helder Barbalho e Jair Bolsonaro, na verdade,
nós sabemos que são governos que se aproximam muito em termos de agenda, não é à toa que a reforma da Previdência já foi aplicada para os servidores estaduais e não existe muita diferenciação no trato com o funcionalismo público, a exemplo do que com certeza a Roberta vai falar depois, né, que existem pontos muito importantes, eu não sei meu tempo aí, Beto vai me avisando, porque a tela está cheia aqui, né, eu não sei, eu não sei como é que está essa questão do tempo. Então, a gente vê dentro... Pode seguir. A gente vê dentro do texto da reforma administrativa, falando como servidora da educação, coisas que chamam muito a nossa atenção, como o fim da estabilidade do serviço público, né, que fere diretamente o princípio da impessoalidade, porque, inclusive, a gente discute dentro do município, aqui, 2 municípios da região metropolitana, né, o Beto anunciou, eu estou licenciada da coordenação do Sintep em Ananindeua e na regional metropolitana, mas a gente bate, por exemplo, a Ananindeua, a subsede do Sintep Ananindeua teve uma briga muito forte em outubro do ano passado, porque a Ananindeua ainda não trabalha com a eleição direta para diretores escolares no município. Essa é uma bandeira que a gente defende, que vai brigar até o fim, mas que muito descaradamente vereadores e alguns servidores de cargos comissionados defendem a participação de servidores não efetivos, servidores que não têm acesso à carreira, à estabilidade no município, participarem desse tipo de processo. E uma das coisas que a gente alega, além de toda a construção teórica, toda a movimentação que existe em termos de política nacional, que favoreçam isso, o LDB, Plano Nacional de Educação, as conferências municipais, os planos estaduais e municipais, existe uma coisa que a gente deve defender muito, que é o princípio da impessoalidade no serviço público. E essa reforma, ela bate muito em cima disso, quando ela vem fragilizar a relação entre servidores e empregador, no caso, os estados. Falam que ela terá efeito imediato, né? Depois os especialistas podem me corrigir se eu estiver equivocada, ela terá efeito imediato para quem entrar no serviço público, né? Eu avalio que seja uma tentativa do governo Bolsonaro de maquiar uma proposta que venha afetar gravemente o serviço público nas 3 esferas, porque ela acaba alimentando o imaginário de quem já atua no serviço público, de que não será afetado por isso. Mas é inadmissível que nós aceitemos um clima de diferenciação entre servidores que atuam nas mesmas funções no Estado, né? Eu não posso ter um servidor que vai ter os seus direitos trabalhistas garantidos, por exemplo, eu, Andréa, como coordenadora pedagógica do Luiz Nunes Direito, que eu vou ter a minha carreira garantida, que já nem é tão garantida assim, o Beto pode falar dos problemas que tem com a garantia das progressões na rede estadual, a Ananindeua também está passando por isso, o município não vem garantindo as progressões estabelecidas no plano de carreira, então, na verdade, eles estão querendo oficializar o que já vem na prática acontecendo em muitas esferas. E eu não posso admitir que eu, servidora de uma função, tenha um tratamento diferenciado de uma pessoa que vai estar exercendo a mesma atividade, prestando o mesmo serviço público para uma população que precisa, e que é através de nós, né? A gente parece uma fala clichê, mas o serviço público só chega à população se for através do servidor público. Então, a gente tem aí uma tentativa de redução do Estado com a bomba, de fato, colocada no bolso dos servidores públicos, que estão sendo obrigados, através dessa proposição aí, né, e a gente espera que a gente consiga reverter. O momento, infelizmente, não é favorável para que a gente organize, né, se mobilize, ao contrário do que aconteceu com os cortes de verbas no começo desse governo, que estudantes, cortes de verbas para a educação, que estudantes, trabalhadores puderam ocupar as ruas e reverter uma parte desse cenário. Inclusive, o governo está se aproveitando. Aquela fala do Ricardo Salles de dizer que era para aproveitar a pandemia e passar a boiada, está acontecendo agora, né, com o que a gente está vendo aí. Eles estão aproveitando o momento de dificuldade de mobilização das categorias Brasil afora, eles estão aproveitando o envolvimento da população com uma questão de sobrevivência, que é a pandemia, estão se aproveitando
de um discurso onde o próprio governo fomenta o aumento do desemprego no país, a pauperização da população. Ontem, alguns veículos jornalísticos informaram que a fome atinge atualmente, voltou a perturbar a vida de famílias, atinge atualmente cerca de 10 milhões de brasileiros, e quando uma pessoa que não tem nem a condição de colocar o que comer na sua mesa diariamente em casa, escuta que a culpa é minha da educação, a culpa é do Beto na educação, a culpa é do fulano lá na saúde, do ciclano lá enfim, em todos os setores do governo público, existe um discurso fantasioso, né? O servidor público parece que ganha até mais do que os poderosos lá do poder do Estado, e isso não é verdade. Tem um estudo do DIEESE que aponta que a renda média de servidores públicos não ultrapassa R$4.000, não existe servidor público que atua direto com a população, super enriquecendo através da sua carreira. Isso é um discurso falacioso, e é importante a gente verificar que quem, de fato, tem alguma valorização em termos de remuneração, alguma vantagem em termos de carreira, a doutora Renata pode falar, é melhor do que eu, não está incluso nessa proposta, né? Que é a galera do judiciário, a galera do alto escalão do governo, não está incluso nessa proposta. Então, é necessário que trabalhadores e trabalhadoras fiquem atentos, dialoguem com seus familiares, porque, às vezes, até mesmo entre nossos amigos e familiares, quando uma pessoa é servidora pública, ela é vista como privilegiada, e de privilegiado nós não temos nada, nós matamos, e não leva mal, viu, Beto, mas matamos leões a cada dia, né? Nós matamos leões a cada dia para poder estar no exercício da nossa função. Muitas das vezes a gente passa um pouco por cima do discurso que a gente tem, que é de exigir do Estado, garantindo algumas estruturas na escola. Quem é professor sabe, acaba tendo que tirar do seu próprio bolso para cumprir o papel que não era seu, para estar podendo desenvolver as atividades na escola. Enfim, é um tipo de proposição que vem fazer com que trabalhadores e trabalhadoras do serviço público paguem por uma conta que não é nossa, e que poderiam ter alternativas como a taxação de grandes fortunas para resolver o problema da crise financeira no país, mas infelizmente faz parte dos planos do governo alinhar a economia do Brasil a uma grande roda aí neoliberal, né, de redução do Estado, enfim, e a gente vai ter que criar alguma estratégia nesse momento de dificuldade de mobilização para fazer o bom combate como a gente sempre fez até hoje. Eu acho que é isso. André tocou nos aspectos muito interessantes aqui no debate, né? A nossa categoria está participando. Deixa eu ver o pessoal aqui rapidinho, pessoal, que tem muita gente entrando e não consegui acompanhar todos. Mas na Auxileia já tinha falado, eu acho, Denise, que sempre está na luta, Yolanda, o companheiro Anselmo, grande professor, Ribamar também, some, presente, João Guilherme, Elizabeth, Naldo, de Vitória do Xingu, mandando um abraço. A Denise é de Santana Marques, nossa companheira também, especialista lá. O Marcão mandando um abraço aí para a Roberta também, para a Andréia. Novo Progresso participando com o Marcelo, Lázaro Guedes, companheiro lá de Itaituba, certo? Um debate de conjuntura que vai tão bom para o aprendizado aí, tá falando. A Lu, Ellen, eita, saiu de uma vez. Marcelo Raiol, tá também apresentando aqui que a CNTE tem que chamar um ato nacional. Está nesse debate, Marcelo, inclusive, importante. João Guilherme, Denise, novamente, chamar um ato. Estamos na construção, depois a gente vai fazer um pouquinho de debate sobre a nossa agenda. E o César, nosso companheiro da Regional Nordeste 2, aqui também, que estava conosco ontem, né, César? Está devendo aquele caranguejo lá em Santarém Novo, tá bom? Um grande abraço. Tem que ter protesto do SUS e a gente está na construção desse debate também. Eu vou fazer agora uma chamada, e André, como eu falei, André tocou em pontos importantíssimos do debate sobre a importância, como se criminaliza o serviço público, né? Eu vi um dado hoje, não consegui pegar, porque eu vinha no carro, e eu ouvi, na verdade, para cá, que um pouco mais de 50% dos servidores públicos recebem até R$ 2.700, que seria cerca de um salário mínimo e meio, né? Aliás, 2 salários e meio, na verdade. Então, até um pouco mais de 50%. E a nata, obviamente, como o André colocou, o alto escalão não está nessa galera que está lá no posto de saúde, que está na escola como os professores, ou os trabalhadores de educação como um todo.
aliás, nossos companheiros que não são do magistério recebem um salário mínimo como referência no vencimento base, só para a gente se entender, né, aqui. Então, a gente está falando de um outro nível de servidores públicos. Mesmo assim, a gente fala em que é importante valorizar o servidor público. Estamos lutando para que reduza de quem ganha mais, que é valorizado porque tem uma carreira que lutou para ter, porque, né, a gente quer que o serviço público seja valorizado para que apresente, que entregue um serviço de qualidade para a população. Esse é o debate que a gente tem colocado ao longo de todo esse processo de lutas que a gente tem feito, né? Imagine agora, o André colocou sobre a estabilidade, né? Eu não vou entrar muito no debate dos companheiros, mas é só para a gente poder deixar para a doutora Roberta, que já vai entrar aqui com a gente. Mas a gente faz um processo no Conselho Escolar das escolas, por exemplo, e eu fui do no direito do Conselho, e teve um momento que na fiscalização, Catete, de uma obra que começou, que por acaso durou quase 12 anos, né, numa obra do Estado lá, que a gente ficou lutando, a gente identificou que as lajotas, as azulejos colocados no banheiro, não batia, né? A qualidade era tipo C, ou que estava na planilha que era tipo A. O que a gente fez? Interditou, mandou tirar. Né? Dinheiro público sendo, aí, infelizmente, prejudicado. A gente não ia ficar com uma obra, assinar um documento dizendo que estava lá ok. Mas isso gerou uma série de tensionamentos, inclusive na época, com a gestão. Porque, enfim, queria... Então, imagina um trabalhador em educação, qualquer trabalhador, sem a possibilidade de fiscalizar, por exemplo, se manifestar ou lutar pelo seu direito, porque fica numa discussão de que ele está diretamente jogado. O assédio hoje já é tão grande, com tudo que a gente tem de garantias pela luta que foi feita, imagina essas garantias. Fica imaginando um fiscal, né? Achou uma grande empresa ali, foi para cima, que o companheiro da Cefa aqui botou para fazer, e o chefe diz, olha aí, para com isso, porque essa empresa que é ligada ao fulano de tal, é parceiro nosso, se não recuar, vai perder teu emprego. Imagina, né? A população tem que começar a ver os... Mas, enfim, eu quero passar para a companheira Roberta, que ela vai fazer uma abordagem, ela vai explicar um pouco do que é, né? Como é que está acontecendo do ponto de vista jurídico dessa reforma, quais são os agravantes que ela tem em relação ao serviço público. O André fez uma ponderação política aí. E, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui, Roberta, a tua disponibilidade por estar contribuindo com esse debate com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Doutora Roberta. Bom dia a todos. Meu nome é Roberta Dantas. Eu queria só incluir, além de advogada do Sinditivos, que é o Sindicato dos Técnicos das Universidades Federais do Pará, eu também sou advogada dos servidores dos Institutos Federais do Estado do Pará. Realmente, tenho que concordar com o Beto. O que a Andrea diz, ela é muito ampla nos conceitos, e ela toca em aspectos fundamentais. Eu sempre digo que o meu trabalho é o trabalho mais chato que tem dentro do organograma político da convivência social, porque falar de lei, gente, é muito chato, mas é importante, porque, infelizmente, o instrumento que o governo e que os políticos usam para legitimar todos os atos, para que a sociedade os aceite como legítimos, apesar de muitas vezes não serem legítimos, é o instrumento da legalidade, por ora, que é baseado na teórica, né, mentalidade de que a gente tem, de que a gente vive no Estado democrático de direito, através de uma suposta representatividade, que é através da democracia de processo eletivo eleitoral. Então, a Constituição Federal, no artigo 1º, ela traz fundamentos. E esses fundamentos, eles têm aspectos que devem fundar uma sociedade. E o Estado democrático de direito, né, o Estado, enquanto ente corporativo, ele deve existir para ele regulamentar relações sociais e para ele garantir mais ou menos um equilíbrio na sociedade, para ele tentar diminuir as diferenças sociais, trazer equilíbrio, garantir direitos e liberdades, segurança, bem-estar, desenvolvimento social, igualdade, previdência. É isso que diz no nosso artigo 1º da Constituição. Então, quando a gente fala de Estado e quando a gente fala de administração pública, principalmente, a gente justamente quer concretizar esses princípios que são trazidos no artigo 1º através de uma atividade típica de Estado, que é a prestação efetiva do Estado no serviço público, que é onde o Estado vai, de fato, demonstrar qual é a atividade que ele presta. Então, através da educação, através da saúde, através da segurança pública, e essas atividades, através de um longo debate,
da constituição do Estado brasileiro, depois de ter passado por um período imperialista, um período de estabilização democrática, de um período de golpe militar, né, e depois de uma abertura de redemocratização, a gente teve a Constituição Federal de 88, que trouxe esses anseios. Então, desde 88, inúmeros direitos que estão ali compostos, muitos deles nunca foram regulamentados. Então, desde o governo, para ser mais específica, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, é que a Constituição já vem sofrendo ataques. Então, o Bolsonaro, vamos dizer assim, ele acelerou o processo e ele pegou a sociedade mais fragilizada, porque nós estamos enfrentando um problema de pandemia, onde a gente está impossibilitado de se aproximar socialmente das pessoas. Então, hoje, o meio que nós temos para poder estabelecer debates é esse meio, que é o meio virtual, e nem todos têm acesso, como a Andrea colocou, né? E isso, de muitas vezes, impossibilita a nossa participação social e política, mas a realidade é que a reforma da Previdência passou de uma forma muito prejudicial para a sociedade, ferindo princípios constitucionais, e agora que a gente está enfrentando um problema grave, que é a reforma administrativa. Quando o governo apresenta a reforma administrativa, ele já anunciou que essa é a primeira fase de 3 fases que virão. Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Nessa primeira fase, qual é a bandeira que é levantada pelo governo federal? A primeira, a culpa do déficit público, tá, é do Serviço Público Federal. É como se a questão das verbas vinculadas, o que são verbas vinculadas? Aquelas verbas obrigatórias, que o Estado Democrático de Direito obrigou que o governo federal, seja ele de qual partido, ligado a que tipo de regime, se democrático, se social, se liberal, não importa, mas ele é obrigado a dispor X quantitativo de arrecadação de verbas de impostos para garantir saúde e educação. Isso é vinculação de verba pública. Então, qual é a proposta desse governo? É desconstitucionalizar essa verba pública, tirar essa obrigatoriedade e, com essa desvinculação, também desobrigar ao Estado de prestar esse serviço público na sua essencialidade. E aí ele diz o seguinte, que esse peso deste orçamento deve ser retirado do Estado, porque ele tem que ser disposto para manter esses serviços essenciais. E aí ele imputa aos servidores, que são os meios, esquecendo que precisa dos meios para alcançar a finalidade, porque os servidores e os bens públicos são os meios para que a sociedade tenha o efetivo acesso ao posto de saúde, ao médico, ao serviço social, às bolsas, né, à segurança pública. Então, o que é que o governo está fazendo? Ele está criando um mecanismo de imputar a responsabilidade de sua má gestão ao único, a garantia que a sociedade tem de ter um pouquinho mais de proteção estatal. Então, na reforma, para ser mais específica, tá? Ele está alterando, basicamente, alguns artigos da Constituição, bem especificamente. Ele entra forte no artigo 37. O artigo 37 da Constituição, ele fala das finalidades da administração pública. E ele cria alguns outros princípios, além daqueles já prescritos. Como a Andrea colocou, ele coloca o princípio da imparcialidade, que não existia antes na Constituição. Só que mesmo ele colocando o princípio da imparcialidade, ele inclui ali o princípio da unicidade, que era um princípio que já era previsto na Constituição, lá no artigo 127, primeiro, quando ele fala das atribuições do Ministério Público, que o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, o que ele quer dizer com isso, teoricamente falando? Que a administração pública, sendo unitária, ela deveria, teoricamente, prestar em todos os níveis de prestação fundamental de serviço essencial a mesma qualidade de serviço. Ele coloca também o princípio da coordenação, o princípio da boa governança pública, o princípio da eficiência e o princípio da subsidiariedade. Isso é fundamental para a gente, porque no artigo 1º da Constituição, quando ele diz que ele tem que prestar serviços essenciais e dar garantias fundamentais à sociedade, mas quando ele coloca no artigo 37 que a administração pública passará a ser subsidiária, ele está dizendo o seguinte, o que vai reger a vida dessa sociedade brasileira será a iniciativa privada. E o serviço público vai entrar subsidiariamente. Então, o que o privado não puder, ou não quiser, ou não conseguir organizar na sua inter-relação com a sociedade, o serviço público entra subsidiariamente. O interessante é o seguinte, em outras palavras, é como se o governo estivesse se retirando da sua responsabilidade essencial,
jogando para o privado essa responsabilidade, mas nem por isso ele está reduzindo qualquer tipo de imposto, tributo ou taxa do que a gente já contribui para que o Estado exista, né? E aí ele continua. Ele criou, mais especificamente a respeito dos servidores públicos, alguns tipos específicos de cargo público. Então, o que eles falam? Qual é o problema do servidor público hoje? Estabilidade. E eu digo para vocês, o problema da estabilidade não existe. Por quê? O servidor público hoje, quando ele entra, primeiro, ele tem um critério muito exigente para entrar. Então, ele passa por um concurso público de provas ou provas e títulos, que ele requer muita exigência na sua capacidade, da sua qualificação técnica para ocupar aquela vaga pública. Só que quando ele entra, hoje, ele é regido por um regime de normas de planos de cargos e salários e por um regime jurídico único, seja a nível estadual ou a nível federal. Então, aquele servidor, quando ele é investido do cargo público, ele, teoricamente, está capacitado para estar naquela atividade. E ele estando capacitado para estar naquela atividade, ele tem alguns critérios para se desenvolver na sua carreira. Pela Constituição, anteriormente, como era verificado? Como o servidor público já poderia perder o cargo? Por processo administrativo disciplinar, que é o que a gente chama de PAD, né? Então, ele já poderia perder seu cargo. Então, suponhamos que o servidor cometeu alguma irregularidade. Com uma denúncia, que pode ser feita por algum colega de trabalho, por alguém da sociedade, ele já poderia responder o PAD e, garantido a ampla defesa, que também é um princípio constitucional, sendo verificada a sua culpabilidade, ele já poderia perder a sua estabilidade. Tá? Qual a outra opção? Através de processo judicial transitado em julgado, também já poderia perder a sua estabilidade. Qual era a terceira opção? É aquela prevista no parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição, no inciso 3º, que dizia que no caso de avaliação periódica de desempenho, o servidor público poderia perder a sua estabilidade. Na Constituição que está em vigor, ficou desde 88 aguardando a edição de uma lei complementar que criaria os critérios dessa avaliação periódica de desempenho para possibilitar o servidor perder sua estabilidade. Só que nunca foi regulamentado. Então, não precisaria que o governo federal fizesse uma emenda constitucional para fazer com que o servidor perdesse a estabilidade. Bastaria ele criar uma lei complementar regulamentando o inciso 3º e parágrafo 1º do artigo 41. Mas o que aconteceu? Mesmo com a proposta de PEC, mais uma vez ele não regulamenta. O que ele faz? Ele mantém o inciso 3º e ele tira a regulamentação da lei complementar e joga para a lei ordinária. Ou seja, para aqueles cargos que ainda tiveram estabilidade, que é os que eu vou citar para vocês agora, eles vão ser mantidos os mesmos critérios para perda, que são: o único cargo que foi mantido a estabilidade será o cargo de investidura típica de Estado, tá? Que também ninguém sabe que cargo é esse, porque vai depender de lei complementar para ser criado. Então, a gente vai ter os cargos de investidura de concurso público por prazo indeterminado, tá? Nós vamos ter o contrato temporário, que é o cargo por prazo determinado, nós vamos ter o cargo típico de Estado e nós vamos ter os cargos de liderança, assessoramento, que serão destinados a atribuições estratégicas, gerenciais e técnicas. Este cargo, gente, ele praticamente substituiu o atual inciso 5º do artigo 37, que era o antigo cargo de funções de confiança, né, e os cargos comissionados, que antigamente era obrigatório ser ocupados por servidores de carreira e nos cargos de comissionados por uma parte de carreira e uma parte de livre nomeação e exoneração. Nesse caso, qualquer pessoa poderá ser nomeada para esse cargo, independente se ele é servidor público ou não. E como ele é um cargo de atribuição estratégica, gerencial ou técnica, imagina-se que ele pode ser ocupado por qualquer pessoa dentro da carreira com um nível técnico, gerencial ou administrativo. Então, o que a gente entende? Que para este cargo não vai precisar nem processo seletivo e nem concurso. Que, na verdade, isso é uma forma de manobra do Poder Executivo para poder ter sob a sua gerência, na manipulação, na estruturação e na administração das entidades públicas de pessoas ligadas à sua confiança e que serão cumpridoras dos seus interesses pessoais e não do interesse público. Apesar da PEC vir prevendo, como a Andrea falou, o princípio da imparcialidade, que foi incluído no artigo 37,
A criação desse cargo, na forma como ela está colocada, assim, sem qualquer critério de admissibilidade, e sem, inclusive, ser proibido a sua demissão por questões políticas, é simplesmente a nomeação do governo da forma que ele entendeu melhor. Então, a gente percebe, na verdade, que o problema não é o servidor, porque a gente não vê uma redução dos cargos de estabilidade, só a substituição dos cargos que têm estabilidade, tá, por cargos que não terão estabilidade, ou seja, o político ou o gestor vai poder demitir aquelas pessoas com mais facilidade quando aquelas pessoas não satisfizerem as suas vontades, os seus interesses, né? E substituir por outras que estarão subordinadas à sua vontade. E muitas delas, nesse caso que não há critério para admissão, elas nem terão, por exemplo, o critério da competência, que é aquele que o servidor tem que submeter no concurso público. Então, não vai ter redução de receita, não vai ter redução de impacto financeiro para a questão financeira do Estado. O que vai ter, na verdade, é uma manipulação objetiva de mão de obra, que é o que o governo sempre quis fazer. Então, jogar a culpa ao servidor público dessa gestão administrativa, na verdade, é uma falácia e que não se aplica nessa proposta de reforma. E aí, continuando na questão da PEC, além de outros que eu acho importante a gente citar, mas como o Beto falou, são tantos que não tem como citar agora, mas aí eu queria pular para alguns aspectos interessantes. Por exemplo, no parágrafo 8º, ainda do artigo 37, a emenda constitucional 19 de 98, ainda do Fernando Henrique, ela possibilitou das empresas privadas criarem um contrato de gestão. Então, o que significa isso? Que ela passaria essa administração para terceiros, passaria recursos e a administração faria. Só que eles não poderiam, naquela ocasião, fazer contratações diretas. E agora, com essa alteração, com essa proposta de PEC, com essa proposta de emenda constitucional, o governo está oferecendo alguns incisos novos. E nesse ele vê a possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com vínculo de prazo determinado. O que isso quer dizer? Que essas pessoas serão contratadas com os recursos próprios do custeio desses contratos de gestão. Então, imaginem, esses contratos, além de poderem manejar equipamentos, mão de obra, explorar o patrimônio público, fazer a gestão da própria receita, eles ainda vão poder fazer contratação com processo simplificado. Então, outra janela aberta para o Poder Executivo, né? Essa PEC também, ela é interessante porque ela tem alguns erros importantes. Lá no artigo 37, 5º, ela tinha revogado os cargos comissionados, mas no parágrafo 10º, ela cita de novo os cargos comissionados que ela tinha revogado anteriormente. Então, elas têm muitos erros contextuais nela, tá? Além disso, ela vem dispor, no artigo 39A, sobre a criação, tá, de uma lei complementar que criará uma norma geral de gestão de pessoas, política de remuneratória de benefício, ocupação de cargos de liderança, assessoramento, organização de força de trabalho, progressões e promoções funcionais, desenvolvimento e capacitação de servidores, duração máxima de jornada para fins de acumulação, entre outras competências. O que isso quer dizer na prática? Vamos lá. O servidor fez o concurso público, né? E aí, vamos supor que ele entrou num cargo de prazo determinado. A lei diz o seguinte, olha, você vai fazer o concurso, o mínimo que você tem é que prestar, no caso de contrato de prazo determinado, um prazo de experiência de 1 ano. É o mínimo, é o que diz a PEC. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. Como é um período de experiência, isso ainda é uma fase do concurso. Aí você fica durante esse período da experiência. Quando você passar da experiência, você vai ficar mais 1 ano até ser efetivado. Você só é efetivado quando você toma posse, passado mais 1 ano depois da experiência. Aí você começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você vai estar vinculado na carreira por prazo indeterminado. Então, esse prazo indeterminado pode ser como no regime geral, seletista. Você pode ser demitido 1 mês depois de todo esse processo. Você pode ser demitido 1 ano depois de todo esse processo. Ou você pode se aposentar nesse cargo, porque o prazo é indeterminado. Agora, suponhamos que você faça o concurso para o cargo típico de Estado, que é aquele único que tem estabilidade. Se você fizer concurso para o cargo de Estado, você vai passar por todas as etapas, o período de experiência vai ser um pouco maior, porque no mínimo ele será de 2 anos, também podendo ser de 3, também podendo ser de 4, né? E caso sendo satisfatório, no caso de avaliação, você também será efetivado e você terá estabilidade. E mais uma vez,
questionando a questão da estabilidade, o governo federal não regulamenta a questão da possibilidade de demissão, mesmo com estabilidade, para os casos de avaliação de desempenho periódico. Então, assim, outra vez uma falácia do governo federal. E o que é mais grave, além disso tudo, o governo federal criando essa lei complementar federal que vai gerir todas as condições de desenvolvimento na carreira, né? Ela invade a competência legislativa dos poderes da União, porque nós vivemos no pacto federativo. Então, a União Federal tem a competência dela, o Estado tem a competência dele, o Distrito Federal tem a competência dele e o município tem a competência dele. Nós vivemos isso na pandemia. Quantas liminares, revogações de liminares nós sofremos aqui, enquanto o governo federal dizia que não era para ter o lockdown, alguns estados e algumas prefeituras brigavam para ter o lockdown e outros para não ter o lockdown. E o que foi isso? Nada mais do que conflito de competência de liberdade dentro de um Estado democrático de direito. Essa PEC, ela traz esse problema, porque quando ele cria a lei complementar que vai reger toda a administração pública, ela está dizendo o seguinte: eu vou dizer como o servidor do legislativo vai progredir, eu vou dizer como o servidor do executivo vai, por exemplo, se capacitar, eu vou dizer como o servidor do judiciário vai, por exemplo, acumular cargo. É isso que ele está dizendo. Tanto é que no parágrafo 1º ele diz o seguinte: até que seja editada a lei complementar que trata o caput desse artigo, os entes federativos exercerão a sua competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, que serão revogadas no momento da edição da lei complementar. Então, assim, dá para a gente analisar duas coisas bem objetivamente. A primeira, todos os estados já fecharam com o governo federal e vão imediatamente regulamentar essa PEC no momento da sua edição, como foi feito no modelo da reforma da Previdência, que foi imediato. Poucos estados ainda estão resistindo a essa regulamentação, porque não tem como os estados pararem para aguardar a edição de uma lei complementar, como eu acabei de citar para vocês. No caso da lei complementar, por exemplo, do pagamento da insalubridade, a Constituição Federal tem 32 anos e nunca foi regulamentado, né? Quem recebe insalubridade recebe por conta de um mandado de injunção. No caso da lei complementar, para o caso da regulamentação das avaliações periódicas, nunca foi regulamentado. Então, assim, quem é que sabe quando vem uma lei regulamentar? Então, a gente percebe que existe uma confluência, uma convergência de interesse entre os governos com o governo federal para que isso se estabeleça. E aí, passando por esse entendimento, a gente vê mais. A audácia desse governo ela é tão grande que, além dela invadir o pacto federativo, ela extrai a competência do Congresso Nacional, quando, no artigo 41 da proposta que eles colocaram, né? 48, artigo 48 traz as atribuições do Congresso Nacional. Cabia assim: o presidente da República, ele oferecia proposta, por exemplo, de criação de autarquias federais, né? Autarquias federais, empresas públicas, criação de cargos efetivos e vários outros organogramas de funcionamento da administração pública federal. O Congresso Nacional tinha que aprovar para que isso tivesse validade. A mesma coisa no caso de extinção. Então, por exemplo, se o presidente quiser hoje extinguir uma Universidade Federal do Pará, se o Estado quiser hoje extinguir, por exemplo, o Banco da Amazônia, ele não pode, porque ele precisa de aprovação do Congresso Nacional. Pela proposta que o presidente coloca, ele amplia os poderes do presidente e somente por um decreto autônomo, ou seja, ele prepara um documento em forma de decreto, publica no Diário Oficial e no outro dia aquele órgão está extinto. Ou aquele órgão pode ser fundido. E aqueles servidores podem ser ou aposentados, ou demitidos, ou colocados à disposição. Por que podem? Porque na PEC não tem a previsão do que será feito com esses servidores. E levando em consideração que no próprio dispositivo do artigo 44 tem uma alteração dizendo que o presidente da República poderá extinguir cargos efetivos de servidores, que antes ele só poderia extinguir cargos vagos, ou seja, quando não houver servidor nenhum naquele cargo, e agora ele pode extinguir cargos mesmo com servidores ativos, não se sabe o que vai ser feito desses servidores, né?
Então, assim, a gente percebe que essa PEC ela traz um superpoder para o Poder Executivo que fere o Pacto Federativo. Então, quando a gente fala que o Poder Executivo deve dar a medida necessária para o Legislativo, o Legislativo para o Judiciário, o Judiciário para os outros dois, é para a gente tentar manter o equilíbrio para que nenhum poder exorbite de um do outro. E o que a gente está vendo é o Poder Executivo tentando se estabelecer como um imperialista dentro do regime democrático. Um regime democrático que parece que vai deixar de existir no primeiro passo de 3 passos da reforma administrativa. Né? Eu acho que são questões fundamentais, que são importantes para os servidores, mas que ainda tem muita coisa para a gente dialogar sobre esses temas. Sem dúvida, tem muito. Eu falava antes da live iniciar, né, Roberta? A gente sabe que é muita coisa, a gente está fazendo um momento preliminar. A própria reforma tem 3 fases. A gente tem que enfrentar a primeira e enfrentar todas, né? E poder fazer valer nosso direito. Porque alguns perguntaram assim, tem alguma coisa boa? Afinal de contas, tem alguma coisa que a gente possa... Olha, o que tem acontecido no último período, vamos ver aí o discurso oficial. Né? Só para passar para o meu amigo Catete já. Então, você vai contribuir. Mas eu lembro que na reforma trabalhista o discurso oficial foi: vamos fazer a reforma necessária, senão o país quebra, para gerar emprego. O que aconteceu com o país está do mesmo jeito, aprofundando a desigualdade sem emprego e, na verdade, o subemprego, que eles chamam, inclusive, de empreendedorismo, né? Que é botar uma mochila na costa. Quantos trabalhadores eu vi outro dia, um de moto acidentado, e eu fiquei pensando, qual é o suporte que esse trabalhador vai ter? Né? Porque ele é um empreendedor, pela reforma trabalhista que está trabalhando, a reforma da Previdência, né, já começou a aprofundar o processo de não dar o suporte para esse tipo de não tem vínculo nenhum, não paga, enfim. Querem destruir o SUS, privatizar, que é um debate que a gente está enfrentando nacionalmente. Tá aí o SUS agora talvez tenha dado uma recuada por conta da pandemia, como a Andrea falou. Quão foi importante o SUS nesse processo, com todas as contradições e problemas. É um sistema que alcança a população e especialmente quem precisa. Mas até quem tem algum nível de suporte, de recurso, muitas vezes depende do SUS para alguns procedimentos que só são pelo SUS que são o que acontecem. Enfim. E a gente chega à reforma administrativa, que é colocar os trabalhadores que estão na ponta, que dão suporte ao serviço público, como os grandes vilões e manter, né, intactos. O debate que não, porque são outros poderes e tal, papai aí. Não mexe com o judiciário, não é que a gente queira que um juiz ganhe menos, pessoal. Não estão falando isso. Ou o desembargador ganhe menos, embora sejam salários a elite, né? A gente está falando, inclusive, que ganhar bem para não se deixar corromper, correto? Para não ficar recebendo propina, que os deputados não ganham, ao meu ver, né? Federais têm que ganhar bem, estaduais, os vereadores, para não ter nenhuma justificativa, nesse ponto, inclusive, dizer que estão deixando se subornar. Mas muitos não estão ali pelo salário. Muitos já têm muito mais do que aquele salário, estão lá para essa troca esse verdadeiro balcão de negócios que a política brasileira tem se aprofundado, né? Então, não querem saber de 30 mil reais de salário, que para a maioria do povo brasileiro isso é completamente, não sabe nem quantos zeros tem. Eles querem saber dos 300 mil, os 500 mil, os 2 milhões, 2 milhões, 3 milhões de propinas que correm soltas, infelizmente. E eu não estou criminalizando também a classe política como um todo. Estou falando que a realidade, infelizmente, da maior parte que se mandou por aí. E aí, nessas questões de ataques, meu amigo Catete, eu estava vendo também, estava reforçando, a Roberta falou assim sobre muitos aspectos do que vai acontecer, sobre essa interferência contínua do governo federal sobre os outros entes federados, né? Então, impondo, na verdade, por exemplo, a lei complementar, Roberto, 173, eu estava lembrando aqui, que ela impôs o congelamento para poder fazer socorro aos estados e municípios, ela é completamente constitucional. Se a gente tiver um Supremo, vou usar uma expressão que já foi usada por que não se acovarde, infelizmente se acovarde em alguns aspectos, participa desse momento conjuntural, viabilizando juridicamente, rebolando e criando teses para poder garantir que se faça, né, os ataques que estão acontecendo, mas é completamente constitucional, porque ele interfere no que tem de carreiras, de legislações estaduais, enfim, impõe esse congelamento. E, obviamente, os governadores, como o governador do estado do Pará fez, se aproveitou disso para se esconder atrás, como, olha, não posso fazer nada porque foi lá de cima que veio. E essa reforma é da mesma lógica, né? Está vindo de cima, então não posso fazer nada. Aliás, o governo do estado deve muito a essa categoria nossa trabalhadores de educação em relação às pautas econômicas, mas a um ataque violento que foi mais ainda agressivo do que o da própria reforma da Previdência do governo federal, que foi a reforma da Previdência daqui do estado. O Catete estava no debate com a gente no enfrentamento final do ano, a luta que nós fizemos,
o ataque que sofremos em frente à Alep, inclusive, né? A agressão que recebemos naquela reforma da Previdência. Mas aí, Catete, queria que tu pudesse fazer a tua intervenção. Eu sei que tu vais, obviamente, contextualizar e tocar em alguns pontos. Olha só, estava lembrando. A gente tem hoje, no estado do Pará, por exemplo, em vários estados, a licença prêmio, que quase nenhum trabalhador consegue, por exemplo, alcançar. É uma luta, Roberta. Na rede estadual de ensino, a André sabe disso, o professor tem 20 anos de serviço, teoricamente tem direito a 6 licenças prêmios aí que nunca foram tiradas e nunca consegue. Às vezes, judicializando, se consegue acessar uma licença prêmio, por exemplo, que é para poder... porque qual é a desculpa? Não tem quem coloque no lugar, etc. Às vezes o professor chegou ao absurdo de ele tem que indicar quem é que vai substituí-lo. E como é uma carga horária que não é disponível para a pessoa depois assumir, é muito difícil achar. Então, é uma luta, mas mesmo assim, a gente ganha na justiça, a gente consegue no governo destravar alguma licença. Então, Beto, deixa eu só te dar uma boa notícia aqui. Ontem, o Partido Novo fez 5 aditivos nessa PEC, pedindo para retroagir, tirar todos esses direitos aí de quem dá. Até para quem já tem, né? Não é para valer para os futuros só. E aí acabou o direito adquirido. O Partido Novo, né, que está aí mostrando toda a velha política, né? Infelizmente, esses ataques, eles João Amoedo e companhia fazem esse tipo de posição. Mas, assim, é um dos principais braços nessa parte ideológica do ataque ao servidor do governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, se prêmio, por exemplo, não conseguimos acessar. A questão do adicional de tempo de serviço. No Pará, faz muita diferença os 5% a cada 3 anos que são na base que vem pelo vencimento base, acima do vencimento base para adicionar para o trabalhador. Não tem carreira, basicamente. Até as progressões que estão na briga também querem acabar com essa reforma. Não pode ter progressão, não pode ter promoção, não pode ter adicional de tempo de serviço, não pode ter licença prêmio. Ou seja, são muitos ataques criminalizando, violentando o serviço público que a gente já trabalha numa situação imensamente precária e aí cada vez mais violentando. Então, a gente tem visto aí um cenário extremamente catastrófico nesse aspecto aí, mas a gente não fala só para assustar. O pessoal eu vi aqui a carinha Garruti, a Helena colocou, e a gente não fala só para assustar. A gente fala isso para poder colocar que é muito desafio. Tem muito desafio pela frente, obviamente, para a gente poder enfrentar, tá bom? Então, vamos lá, meu amigo Catete, traga a sua contribuição, por favor. A André está ali com a nossa blogueirinha, Maitê, participando também. Tá? Catete, seja bem-vindo, vamos lá. Mulherada, podem mandar perguntas, vamos dialogando, vamos preparando, que a luta nunca foi fácil, a gente tem que se preparar mesmo. Vamos lá, Catete. Bom dia, Beto. Assim, um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, contigo, que, assim, eu tenho poucos fãs na minha vida, o Beto é um deles, pela sua perseverança, é um cara que não desiste nunca, está sempre se reinventando diante dessas condições tão difíceis que a gente tem enfrentado nos últimos anos em relação à questão dos servidores públicos. Então, isso é muito prazeroso ter amigos assim como você, Beto, e muitos outros que eu adquiri durante a minha vigência aqui no Sindifisco, né? Parabenizar a Andréia, que a Andréia, com o jeito dela, assim, meigo, né, de se manifestar, ela falou dos pontos chaves que estão na reforma e que trazem grandes prejuízos para a gente. Com certeza, a Andréia presta uma grande contribuição para todos nós, né, que luta por uma educação de qualidade, a valorização dos servidores. Muito importante a atuação dela. A Roberta deu uma aula para a gente aqui, né, e a gente sabe o quão difícil é esse tema, e é um tema novo, embora a gente já tenha visto alguns debates, algumas discussões a respeito do tema, mas é um tema extremamente novo. A gente tem o que, em torno de 15, 20 dias que essa proposta, a emenda constitucional 32, foi apresentada no Congresso. Assim, e gostaria de saudar todos os colegas por todos esses municípios do estado, né, que estão aflitos. E olha, pessoal, o Beto foi muito feliz quando disse que não quer trazer nenhum tipo de pânico, mas é para a gente ficar assim, aflito, é para a gente se revoltar, e é para a gente ver as formas de manifestação que é possível a gente fazer contra essa reforma, que é uma das reformas que trará grande prejuízo aos servidores públicos, mas ao serviço público é o maior prejuízo, e a gente sabe que 70% da nossa população é atendida pelo serviço público de educação, pelo serviço público de saúde, segurança e os demais serviços que são disponíveis para a sociedade, e ainda é possível fazer isso porque nós temos o serviço público resguardado.
Na verdade, a Roberta foi muito feliz quando ela dispôs aí de que há uma mudança muito significativa em relação à forma de ver o Estado. Ora, o que é que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo de organização do Estado, né? Nós tivemos no passado, lá no tempo da monarquia, um Estado mercantilista, e que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre naquele momento em que o rei, né, ele era o senhor feudal, ele era dono do Estado e também da propriedade privada. A gente acompanhou depois, com a Revolução Industrial, né, e o capitalismo, principalmente liderado pela Inglaterra, o Estado se torna liberal, né, o Estado conhecido se torna liberal. Lá em 1990 veio o Estado mais eficiente, o Estado gerencialista, que foi o chamado Estado burocrático. E no século XX, a gente teve o Estado de bem-estar social, que é o Estado que está previsto na nossa Constituição Federal. E verdadeiramente essa reforma ela vem atentar exatamente contra esse Estado de bem-estar social. O que essa reforma prevê, a grosso modo? Ela prevê a captura do Estado pelo privado. É claro que isso não está totalmente explícito na reforma, mas ela aponta para todas essas questões. E considerando a quantidade de regulamentações que ainda vão acontecer, a gente sabe que essas regulamentações serão extremamente prejudiciais. Sabe por quê, pessoal? Se fosse uma regulamentação boa, que fosse para tranquilizar todo mundo, já teria apresentado. Ou alguém acredita que essa regulamentação já não está pronta, já não está feita, e que os membros do poder superior já tem essa regulamentação todinha. Claro que tem, é porque ela é ruim para a população, é ruim para os servidores, é ruim para o próprio Estado brasileiro, é muito bom para a iniciativa privada, é muito bom para os donos do poder que querem se apropriar do Estado, e por isso eles não apresentam todas essas leis complementares e leis ordinárias que estão previstas, né? Então eu vou tocar em alguns pontos que acho que a Roberta foi muito feliz em também manifestar preocupação. Hoje nós temos como princípio da administração pública o LIMP, né, que os advogados gostam também de fazer siglas, né, e todo mundo gosta. O LIMP é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Essa emenda 32, ela acrescenta o da imparcialidade, que a Roberta já falou sobre ele, que na verdade, quando a gente fala de impessoalidade, é imparcialidade, que diferença que tem isso? Né? A publicidade também, ele fala da transparência, mas a publicidade é a mesma coisa que transparência. Coloca alguns outros princípios como inovação, que na verdade isso não verdadeiramente não é um princípio a ser, e sim uma característica, né, ou uma busca do serviço público. Responsabilidade, aí vem a questão da unidade. Olha, na unidade eu chamo a atenção, porque esse princípio, além da questão colocada pela Roberta, foi extremamente interessante, ele também trata da questão, e é possível ele tratar da questão da unicidade orçamentária, porque a partir do momento que a administração pública é única, é unitária, ela tem uma unicidade, não tem nenhum sentido. Isso já foi manifestado em alguns momentos pelo próprio governo federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, no sentido de que acabar com a DRU. Olha, o que era acabar com a DRU? Olha, estamos acabando com a DRU. Por quê? Porque a DRU é exatamente o remanejamento de dinheiro de um lugar para o outro. Mas se eu tenho a unicidade quer dizer que é uma coisa só. Então, eu não preciso, se eu quiser tirar dinheiro da educação, como a administração pública ela tem esse princípio de unicidade, inclusive eu entendo que, referente ao orçamento, eu posso ir retirar dinheiro da educação e passar para outro local sem nenhum problema, considerando esse princípio da unicidade, né? Foi acrescentado também o princípio da subsidiariedade, que é um princípio que a Roberta falou com muita propriedade, mas eu faço questão de reforçar, porque esse princípio, ele indica que nenhum órgão público deve fazer o que o privado já faz. Então, se o privado faz, e ele faz, entre aspas, melhor, então é o privado que tem que fazer e não a administração pública. E isso está inserido dentro do projeto todo, quando diz o seguinte, que o privado poderá haver parceria entre o Estado com o privado, inclusive para ele executar atividades e dentro do próprio órgão, né, com o privado. Então, isso está dito dentro da proposição, ou seja, da PEC, da proposição de emenda constitucional.
Em resumo, isso é a inserção de um novo princípio que vai mudar substancialmente a relação de prestação de serviço público. Por quê? Porque o privado vai passar a fazer esse tipo de atuação. E eu digo para vocês que isso já foi tentado, que existem 3 correntes muito fortes em relação à questão da governança pública, que é a governança democrática, a nova governança pública e a governança liberal. Isso já foi tentado nesse modelo de governança liberal, ele já foi tentado na Holanda, agora, nos anos 90, né, para garantir que as empresas privadas pudessem atuar também conjuntamente com o Estado. E é claro que a gente sabe que isso não dá certo, como não deu na Holanda. Em 99 esse projeto foi totalmente suspenso. Por quê? Entre os problemas, primeiro, o objetivo da iniciativa privada é o lucro. O objetivo do Estado é o atendimento da sociedade. O serviço público tem como objetivo principal o atendimento da sociedade. Eu posso dizer que o serviço público presta um serviço de qualidade, top, tal e tal no Brasil? Não, nós precisamos melhorar, sim. Mas não há dúvida de que a iniciativa privada também não presta um serviço de qualidade. Não é transferindo para a iniciativa privada que vai resolver o problema. Quais são as empresas que têm maior índice de reclamação? Você vai observar nos índices de reclamação, começa com telefonia celular, plano de saúde privado e vai assim por diante, né? Elas detêm os maiores índices de reclamação. O serviço público chega muito depois. Se você verificar quais são as que têm melhor eficiência, você vai verificar que são vários órgãos públicos que apontam como melhor eficiência. Então, é claro que a gente precisa melhorar, eu acho que precisa melhorar muito, para que a gente possa ter um serviço público ainda de melhor qualidade. Mas o pobre, a pessoa que está na casa dela, e nós tivemos um exemplo muito gratificante agora, que quando disponibilizaram recursos para que a saúde funcionasse durante a pandemia, quem melhor funcionou foi o Estado. O Estado foi quem melhor funcionou, quem segurou toda essa barra aí, a partir do momento que colocaram recursos para poder o sistema funcionar, porque não adianta pensar que o sistema funciona unicamente com a vontade do servidor, com o trabalho, com o empenho do servidor. É preciso muito mais do que isso para poder o Estado funcionar melhor, né? A Roberta também falou sobre a questão do vínculo, né? O vínculo o vínculo empregatício, ele fica extremamente complicado. Ele divide o funcionalismo em 3 tipos diferentes, né? De cargo de tipo, cargo com vínculo por tempo determinado, indeterminado, e o típico de Estado. O cargo com vínculo por prazo indeterminado e os cargos típicos de Estado são acessíveis através de concursos públicos de prova de título. A André falou ou a Roberta falou muito dessa questão, a André também falou alguns problemas em relação a isso. Então, imaginem só você ter essa condição de que, só para ficar claro para o pessoal, vamos imaginar que tem 100 vagas para professor e abre-se um concurso, primeiramente de provas e títulos, e seleciona-se 200 pessoas. Essas 200 pessoas, e aí tem um monte de interrogação em cima disso, porque elas vão passar para a segunda fase do concurso, porque elas foram aprovadas e elas vão passar para a segunda fase do concurso. Elas vão ficar num período de experiência, né, que ele é de no mínimo 2 anos para quem é cargo exclusivo, que a gente não sabe quem é cargo típico de Estado ou não. Isso não vai ser definido por uma questão teórica, por uma questão, e sim por uma questão de que vai constar na lei. Quem constar na lei é que vai estar lá. E eu aconselho, e eu tenho brigado muito para que a gente não faça esse debate de quem é que vai constar nessa relação aí, porque isso desmobiliza para que a gente derrote essa reforma. É importante que se derrote essa reforma para que nada disso venha a acontecer, porque essas carreiras típicas de Estado, ninguém tem garantia de que está nisso e também nem garantia que permanece, porque é possível ser alterada futuramente. Então isso é uma roubada, é algo que não deve se fazer. Mas imaginando que essa pessoa que passou, esses 200 que passaram no concurso só tem 100 vagas, eles vão iniciar um período de experiência aonde, claro que além da capacidade de cada um, de todas as condições, mas ele vai depender de uma avaliação que não se sabe ainda de quem é. Possivelmente seja do chefe, mas influenciado profundamente pelo gestor máximo daquela esfera
administrativo, ou seja, estado, município ou quem quer que seja. Imaginem só como é que será essa classificação, né? As pessoas vão se matar, vão ter maior trabalho para poder se empenhar nisso, e pode ser que não tenha grande influência, porque vai depender de uma outra avaliação também, que ela pode ser extremamente direcionada. Então, o servidor público, nesse momento, ele vira mesmo servidor público que seja de carreira típica de Estado ou não, ele vai virar um bajulador daquela pessoa que vai o avaliar, porque se avaliar mal, ela está fora da fase seguinte, porque tem 100 vagas e tem 200 pessoas fazendo isso. Tem uma outra questão também que foi tocada aqui anteriormente, eu acho que foi até pelo Beto, que é de que, imaginem só, se um juiz entra e ele começa a fazer todo esse trabalho, ele começa a dar sentenças e no final, Roberta, ele é reprovado, mas ele deu várias sentenças durante esse período, porque ele está executando o trabalho dele. E aí, ele sendo reprovado, será que você, como advogada, não contestaria as decisões desse juiz que verdadeiramente se demonstrou não estar tão apto para exercer essa atividade, né? Então, e assim pode se fazer a projeção para qualquer outra carreira, né? Então, o candidato aprovado na fase de prova de título vai ser investido no cargo, mas de forma precária, né, com uma avaliação de no mínimo 2 anos, porque não está preso que é 2 anos, isso pode se prolongar por mais tempo, como a Roberta falou anteriormente, então vai se estender bastante, e os mais bem avaliados serão aprovados e tomarão posse no cargo a qual se candidataram, e aí eles vão ter ainda um período de pelo menos 1 ano, né, para poder finalmente ser considerado servidor, isso no caso das carreiras típicas de Estado. Né? Os cargos típicos de Estado vão ser definidos em lei complementar, como eu falei anteriormente. A PEC estabelece que os ocupantes deste cargo estão sujeitos à dedicação exclusiva, ou seja, quem for considerado carreira típica de Estado, ele vai ser exclusivo, vai ter dedicação exclusiva, ele não pode exercer nenhuma outra atividade, né? E quando se diz que isso vai valer para os novos e para os antigos, aí vem aquele questionamento da André, de que a gente vai estar executando as mesmas atividades que os outros, a gente vale mais do que o outro vale bem menos que a gente, e a gente pode exercer algumas atividades, ele não, o que, sinceramente, eu acho que o novo, quando faz essa proposição, é uma proposição totalmente casada com a proposta do governo, de que se comprometeu de não fazer esse tipo de proposição e depois pede para alguém fazer no lugar dele para poder manter essa situação. Então, essa limitação, ela não se aplica aos profissionais de saúde com profissão regulamentada, ou seja, a limitação, né? E não será permitida a redução de jornada e de remuneração para esses cargos. Então, não é permitida a redução de jornada e remuneração para os cargos típicos. Mas quem não for típico está dizendo que, ao contrário senso, pode sim ser reduzido assim. Então, a gente corre um pouco nas informações, eu tenho aqui algumas anotações, eu vou verificando o que a Roberta já fez colocações para que eu possa caminhar. Eu acho que eu já estou com 12 minutos. Então, os servidores com vínculo com prazo indeterminado, eles poderão acumular o cargo público, desde que não haja conflito de interesse e nem de horário. E aí, no artigo 39 da PEC, né, da Constituição, e é o segundo da PEC, ele fala sobre a questão de que ele vai regulamentar o tempo máximo de trabalho. Aí eu pensei, vamos colocar uma jornada máxima de trabalho. Não, é a jornada máxima para acumulação. Ou seja, para que tu não acumule demais, para que tu não trabalhe em vários lugares, eles vão colocar somente isso, e não colocar o tempo máximo de trabalho, né? Poderá perder o cargo a qualquer tempo, o servidor com prazo indeterminado, ele pode perder o cargo dele a qualquer tempo, com base em critérios a serem definidos na lei ordinária. Então, a lei ordinária vai dizer, inclusive pode dizer qualquer coisa, pessoal. Pode dizer que se tiver excesso de pessoas, eu vou lá e demito aquele cara com prazo indeterminado. O prazo indeterminado não quer dizer estabilidade de jeito nenhum. Quer dizer que o prazo está indeterminado. Quem tem prazo determinado em algum aspecto pode ter até
uma vantagem sobre quem tem prazo indeterminado, porque quem tem prazo determinado sabe que durante aquele período vai ser muito difícil se desfazer dele. Mas quem tem prazo indeterminado pode ser que a qualquer momento possa desfazer essa relação de emprego. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque eu acho que o Beto tocou em algumas coisas que é muito importante, né? E eu quero reforçar, Beto, essas questões, e abrir até para o pessoal poder fazer perguntas, para a gente interagir melhor, que é exatamente aquela pseudo-tranquilidade que o governo passa quando ele apresenta uma proposta, dizendo só vai valer para os próximos, não vale para vocês, viu, pessoal? Olha, isso foi mentira na trabalhista, foi mentira na previdenciária, foi mentira... então, o governo, Beto, ele está prevendo de que ele vai fazer uma economia de 300 bilhões em 10 anos com essa reforma. Essa reforma ela tem algumas características assim, muito claras para a gente ver como é que é o problema e se generaliza problemas que, na verdade, não existem, mas generaliza como se igual fosse. Hoje, a folha de pagamento total de servidores públicos, que são em torno de 12 milhões de servidores em todo o país, ela gira em torno de 900 bilhões ano, né? E as estimativas elas são de que 1/3 desses 900 bilhões é gasto com a União, 1/3 com o Estado e 1/3 com os municípios. A grande diferença é que a União ela tem em torno de 12% dos servidores, ou seja, desses 12 bilhões, ela tem em torno de 12% dos servidores. Enquanto que os municípios têm em torno de 60% desses servidores e os estados em torno de 30%, mais ou menos. Aí é claro que essa conta ela é uma conta aproximada. Então, os estados têm em torno de 30%. Então, o Estado gasta muito menos do que a União. Isso não quer dizer que a União esteja nadando de braçada e tal, que tem muita situação, mas isso quer dizer que os estados e os municípios são extremamente exploradores de mão de obra. Isso quer dizer que, vamos dizer que se a União estiver pagando o dobro do que ela está pagando, isso significa que o dobro daria 24% e não 30%. O Estado é mais do que o dobro de mal pago do que a União. E o município, pior ainda, ele é o dobro do Estado de mal pago. Então, é essa relação que quando o governo coloca esses números na mesa, demonstra que, com certeza, não há problema de gasto excessivo em município, não há problema de gasto excessivo em Estado, e eu acredito também que nem na própria União haja gasto excessivo, e sim precisa se fazer uma administração melhor do que isso, coisa que a PEC, em momento algum, ela aponta para o melhoramento do serviço público. Ela não tem um planejamento de desenvolvimento do serviço público, ela não apresenta um planejamento de como é que ela vai melhorar a mão de obra, porque se fala em fazer mais com menos, mas para fazer mais com menos tem que ter tecnologia, tem que ter investimento, tem que ter o atendimento das instalações básicas para poder... E eu digo que, eu sou do Estado também, assim como vocês, quantas escolas vocês têm que estar brigando para as coisas poderem funcionar, e a gente também tem que ficar brigando para que as coisas funcionem. Imagine os municípios como é que isso funciona, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse valor, o Guedes diz o seguinte, que ele consegue 300 bilhões de reais de economia em 10 anos. E a Roberta tocou na questão tributária, e aí é a minha área mesmo. A nossa proposta de tributação dos super ricos, só se ajustar a tabela do imposto de renda, tributando menos quem ganha menos e tributando muito mais quem ganha mais, Roberta, a cada ano há um aumento de 158 bilhões. Ou seja, em 2 anos a gente consegue isso se a gente tributar as pessoas que ganham muito dinheiro e que pagam quase nada de imposto. Quando a gente diz que a nossa carga tributária é alta, olha, qualquer pobre e classe média sabe que a carga é extremamente alta. Porque a nossa carga está girando em torno de 34%, mas se você botar na ponta do lápis e souber fazer conta com imposto, você vai verificar que o pobre paga 40%. O pobre, a classe média, ele chega a pagar
40 e poucos por cento, ou seja, isso é carga da França. Isso é carga da França. Enquanto que você vai olhar as pessoas que menos contribuem para o nosso país e que tem muito mais dinheiro, elas chegam a uma carga de 6, 7%. 14% no máximo. Para vocês terem uma ideia, assim, os bancos agora tiveram lucros bilionários. E depois eles pegaram esses lucros bilionários durante a crise, e eles pegaram esse lucro e distribuíram para os seus acionistas, para os seus sócios. Olha, quem recebe no Estado um salário de R$4.000, ele desconta imposto de renda. E esses caras não pagam 1 centavo de imposto de renda quando ganham bilhões de reais. Então, não há dúvida nenhuma de que essa reforma, ela vem, em parte também, como um revanchismo contra nós, trabalhadores, que estamos nos unindo para que a gente possa fazer com que... A gente não quer não pagar imposto, não. A gente quer pagar imposto. Mas a gente quer que os outros também paguem, porque se eles pagarem, a conta do Estado dá. Então, essa questão do Estado neoliberal, construção de um Estado mínimo, pensando que isso vai resolver, olha, vai resolver sim. Vocês sabem, como eu sei, que se você tiver um problema de saúde e você não tiver dinheiro, se for pobre, e não tiver plano de saúde, você ou vai para o SUS, e aí o SUS tem uma qualidade muito boa, está atendendo muito boa e tem seus problemas também. Ou então você paga uma consulta para um médico de no mínimo R$400. Quem é que tem condições de pagar um negócio desse? Quem é que vai suportar isso? É só o andar de cima, que na verdade o que eles querem é economizar dinheiro com a gente para poder liberar eles de pagarem mais impostos e contribuir com o nosso Estado. Então, eu vou, verdadeiramente, a reforma é muito longa. Eu tenho aqui, Beto, mais ou menos uns 15 itens. Eu falei de 6 itens, né, que poderia fazer. Eu acho que a Roberta também teve que sacrificar, a Andréa também, né, mas a gente queria deixar muito claro para os nossos colegas de que não pensem que a nossa adicional de tempo de serviço está seguro, viu, pessoal? Não está. Ele vai ser a primeira coisa a ser suspensa. O governo federal não tem mais. No máximo, com muita boa vontade de luta nossa, se a gente não se unir e combater isso agora, no máximo, a gente vai conseguir que quem já tem 15% fique com os 15% e não perca. Quem tem 10% fique e não perca. Quem tem 40% vai ficar com 40% e não perde. Mas a partir do momento que se aprovar isso e quando se regulamentar, não tenho dúvida que ninguém mais vai ter 1% sequer de adicional de tempo de serviço e muitas outras garantias que vão ser cortadas imediatamente. Isso é porque o governo federal disse o seguinte: olha, enquanto eu não regulamentar isso, os estados e municípios podem regulamentar. Mas quando eu regulamentar, o que confrontar comigo vale o que eu disse e acabou a história. E a gente já está sabendo que, eu concordo com a Roberta, que estão combinando o jogo, pessoal. Estão combinando o jogo e só tem um pato nessa história. Nós, se a gente não se unir, se a gente não se revoltar e a gente não atacar. Ó, o Beto me conhece, sabe o quanto eu me esforço para ser uma pessoa extremamente técnica, procurar me pautar nessa questão de ver os problemas e tal. Mas eu não tenho dúvida que a gente precisa muito de cada um de vocês. Eu acho que quando o Sintep, que é um sindicato assim, nota 10, que luta, que briga por vocês, e eu digo para quando a gente tem uma vitória, festeje, pessoal, porque esse cenário desse governo é só derrota. É só derrota, eles compram todo mundo para poder impor a gente uma derrota. Então, quando o Sintep tiver um encaminhamento, continuem fazendo o que vocês fazem. Se incorporem a ele, lutem, apresentem sugestão. A gente está aqui para ajudar, porque isso aí pega todo mundo, isso bate todo mundo, e mesmo que não batesse, eu teria o maior prazer em responder a um convite feito pelo Beto. Beto, obrigado aí. Vamos ao debate. Valeu. Na verdade, o debate está muito bom aqui. Os três, as duas companheiras que debateram e o companheiro Catete estão assim, sendo, como é que se diz? Estão sendo o máximo possível, poupando por causa do tempo. É claro que a gente tem, porque tem muita informação para a gente poder debater, aprofundar, discutir, mas é essencial, né? Aquela coisa do que é essencial, o debate está sendo colocado aqui. Muita gente participou aqui, mas mesmo fazendo ponderações, não foi muito questionamento, ainda as pessoas estão se apropriando, está produzindo também materiais pelo sindicato. Quero chamar a atenção em 2 pontos aqui rapidinho para a nossa categoria, né?
Foi aprovado ontem, até a Roberta estava me lembrando, estava resgatando aqui, Roberta. Ontem as centrais sindicais se reuniram, fizeram um debate, e o indicativo do dia 30 como um dia nacional de luta contra essa reforma, que é o primeiro momento mais público, já está sendo feito pelas entidades, claro, debates, lives, enfim, mas o debate mais público que vai ser feito, a luta mais pública, logicamente com essas limitações impostas pela pandemia, ainda estamos trabalhando os formatos, mas com certeza deve acontecer alguma coisa mais também de maneira mais pública, enfim, até presencial mesmo. Então, dia 30 a gente vai construir na educação, vamos citar aqui outras categorias também. Nós temos feito muitos debates unificados, né, Catete? Então, vamos estar junto em breve para reunir, para conversar sobre isso, com certeza, mas já chamar a categoria para o dia 30, um dia nacional de luta, tá? Segundo ponto, rapidamente aqui, é sobre a questão do... Nós teremos, para a nossa categoria falando aqui, neste final de semana, amanhã, na verdade, um Conselho Estadual de Representantes. A gente acabou tendo, como eu falei, pelo atropelo, pelo abaixamento do nosso coordenador de comunicação, não mobilizamos com antecedência, como a gente poderia fazer para a nossa live aqui. Mas amanhã a gente também vai fazer uma reunião já, que é para nosso Conselho de Representantes, que vai ter cerca de 300 companheiros participando de todo o estado do Pará, para debater a questão da volta às aulas, esse problema que é querendo impor um retorno sem as condições de segurança. No Brasil inteiro, do Pará não é diferente, a irresponsabilidade que os governos lavam as mãos, como eu te falo, no pior sentido da frase, porque não é no bom sentido de lavar a mão, que agora é fundamental, mas é no sentido de se desresponsabilizar, querer impor aos trabalhadores a responsabilidade por dar conta da sua própria segurança nessa escola. Isso é uma coisa absurda e nós não vamos aceitar, é claro, como um enfrentamento, e vamos debater pressupostos para a organização dessa nossa luta em relação à reforma administrativa também, que é um grande, como já foi falado aqui, em pouco tempo, porque existe debate, muita coisa que já foi aqui, a pessoa já entendeu que vem ataque pesado, que vem novamente o pagamento da conta com os trabalhadores, e novamente o povo vai ficar devendo, né? Se a gente pegar a região norte do país, a gente tem, por exemplo, médicos, sempre fala no debate, agora na questão da pandemia, né? A média nacional é 2,1 médico por 100 mil habitantes, e aí no norte não chega a 1%, a 1 para cada 100 mil, né? Então a gente tem déficits, né? A gente tem professores, até tem formado muitos professores, mas para fazer a garantia de se, por exemplo, universalizar o ensino médio, que é um desafio que está previsto, né, desde o Plano Nacional passado, nesse plano também de educação, a gente teria que ampliar muito para garantir, por exemplo, que as matrículas em educação infantil, para que as mães trabalhadoras e os estudantes, as crianças tenham direito a essa pré-escolarização também, tem que ampliar o concurso público para chamar, e é isso que justamente os governos estão querendo aproveitar para não fazer, para poder se desresponsabilizar, deixar o povo mesmo sem o suporte do serviço público e naquilo que for possível jogar na iniciativa privada, como já vem aí, né, acontecendo em vários municípios, em vários estados, a iniciativa privada assumindo, desde lá do princípio da eficiência, né, do LIMP, que estava falando dos princípios aí, pode pegar a parte do serviço público e fazer esse debate. Então, é um desafio, é uma luta, obviamente, que a gente está colocando aqui, mas a gente não vai conseguir hoje fazer todo o debate, é claro, como a gente colocou, né? Um assunto muito sério, o Luiz Carlos colocou, parabéns, debatedores, o Hamilton, que é o nosso patrimônio, Hamilton aqui, mandando um bom dia também, a Carmen aqui mandando um bom dia, obrigado pela participação de cada um e cada um, pessoal. É um momento preliminar, nossa agenda está indicada para o dia 30 já, vão ter outros momentos de mobilização, de organização, e, logicamente, para a gente poder se posicionar. Eu quero passar de volta, para a gente fazer as considerações finais para os nossos debatedores, tá bom? Eu posso fazer na ordem inversa, Catete, agora? Para deixar as mulheres falar por último aí, então o Catete começa fazendo uma consideração, certo? A gente volta e termina aí com a André também, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade, né, de estar com a Andréia, com a Roberta, com o nosso amigo Beto aí, e um abraço aí aos nossos colegas que estão acompanhando, preocupados, e a gente tem que estar mesmo preocupado com essa reforma. Ela algumas reformas que tiram recursos financeiros da gente, elas são extremamente preocupantes. Agora, essa reforma, ela tira a nossa paz, ela tira a nossa tranquilidade, ela tira o nosso emprego e ela tira a preocupação de que nós, quando decidimos a ser servidores públicos, a gente decidiu que a gente ia servir a população. Servir a população preocupado em obedecer os princípios da administração pública. Sabe, pessoal, não vai ser possível mais a gente fazer isso.
Nenhum professor vai ter coragem de dar uma nota ruim para quem o diretor disser que ele não tem que dar. Nenhum auditor como eu vai ter coragem de fazer uma fiscalização sabendo que do outro lado o cara tem uma proximidade com quem quer que seja. Como é que um delegado vai fazer um inquérito policial? Como é que um médico vai tratar alguém com aquela tranquilidade que ele, como ser humano, ele vai procurar tratar da melhor forma, mas é possível que alguma coisa não dê certo. Mas ele pode ir para a rua simplesmente porque alguém vai decidir que ele tem que ir para a rua e acabou a história. Nós vivemos no país durante algum tempo observando essas questões. E teve um artigo agora que o Charles Alcântara, que o Beto conhece, que é presidente da nossa federação, escreveu, que é sobre os guardiões do Crivella. Vocês acompanharam a questão dos guardiões do Crivella lá na frente dos hospitais, dizendo que estava tudo bem para quem queria reclamar, para a população que quisesse manifestar a sua posição. Nenhum daqueles guardiões do Crivella eram servidores de carreira. Todos eles eram cargos comissionados. O que, na verdade, vai existir no nosso país, se isso passar, e eu não acredito nisso, que essa reforma vai passar, vai se tornar simplesmente cabos eleitorais ou pessoas que vão simplesmente obedecer piamente aquela determinação do chefe. Porque nós já tivemos alguma coisa parecida no nosso país antes da Constituição de 88, quando qualquer um colocava um poderoso colocava qualquer um para assumir uma condição pública. A gente tem juiz togado, né? Olha, o que é juiz? Você ouvir juiz togado parece um negócio bacana. Foi um cara que foi parar lá por indicação de uma outra pessoa, não fez concurso público, não passou por critério. E assim a gente tem em vários lugares, em vários lugares do nosso país. Mas aquela situação, ela era ruim, mas ela não era pior do que a que está apontando aí. Porque além do cara poder escolher quem é que ele vai colocar lá, além dele poder escolher quem ele vai colocar no serviço público, ele também vai escolher quando sai e quem sai. Então, quando ele puder fazer isso, Beto, ele vai escolher quem é que vai sair. E olha, na educação vocês já acompanham um pouco disso. A experiência de vocês é extremamente importante, porque nos municípios do interior vocês já acompanham isso. Aquele servidor, aquele professor que é contratado em março e demitido no final de novembro, isso vai virar uma regra na educação, se ela não tiver entre as carreiras típicas, pessoal. Isso vai virar regra em vários lugares. E as pessoas têm que se submeter a isso. Como o Beto disse, ganham um salário que às vezes são menor do que o salário mínimo. E não tem garantia nenhuma porque ficam empregados durante pouquíssimo tempo. Isso é o que se anuncia para todo o serviço público. Vai ser precarizado de uma forma violentíssima. E como é que você vai conseguir atender a população? Teve um post de um cara que ficou discutindo na internet, que às vezes a gente faz isso, né, Beto? Alguém falou tão absurdo que a gente não consegue ficar. E eu tive que dizer para ele o seguinte: olha, hoje, um servidor público, ele se preocupa com a fila para ele poder atender as pessoas. As pessoas que estão lá, elas pegam uma senha e ela sabe que ela vai ser atendida. Quando a senha dela acender, ela vai lá. Mas, a partir disso, não cobre fila da gente. Não cobre obediência e atendimento da população, porque vai ser difícil, pessoal, porque a gente tem família também. Além do espírito público, a gente também tem família. E essas pessoas vão estar sujeitas a simplesmente, por não obedecer, que atropele tudo e passe por cima de tudo e obedeça piamente o chefe, porque ela pode ir para a rua. Ela pode não ter mais o emprego dela. E num país em que a gente tem 13 milhões, mais ou menos, só de desempregados, a gente não está falando das outras combinações todas que existem aí, a gente sabe o quanto é difícil você depois se reinserir no mercado. Olha, obrigado, Beto, obrigado a Roberta, a Andréia, né, e a todas as pessoas que acompanharam a gente está junto, pessoal. Um abraço. Obrigado, Tapete. Muito obrigado pela contribuição. Olha, o pessoal perguntou se vai estar gravado. Pessoal, esse debate vai ficar no Face do Sintep, tá? Está disponível para você divulgar. Quem quiser depois compartilha o link, para quem não pôde entrar no horário. Importante acompanhar esse debate, que ele está começando aqui para poder a gente pegar o embalo, tá? Então ele fica disponível no facebook.com/Sintep Estadual, ou só Sintep Estadual, procurar lá no Face e você vai achar. A gente tentou linkar também com o YouTube, a gente está tendo uma limitaçãozinha técnica,
Na próxima a gente vai fazer esse processo para poder, quem não tem o Facebook, claro, também ter acesso aos debates que a gente tem feito, tá? Pode ser compartilhado, pode ser assistido, pode fazer uma sala de debates, você pode chamar os companheiros para poder assistir. É um debate fundamental que começa esse processo de mobilização também mais intenso para a gente poder fazer frente a essa discussão, tá? Companheira Roberta, muito obrigado pela tua participação. Desculpa novamente pelo card ter saído com a identificação errada, não vai acontecer na próxima, te prometo. E agradecer pela tua intervenção aqui logo de antemão, como agradeceu do Catete. Fique com a sua palavra, pode falar à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu faço minhas palavras do Catete, né? Eu só queria levantar algumas reflexões para a gente fechar. E, assim, esse ataque, ele deixa muito claro, e é importante a gente frisar isso, que o objetivo é aprofundar as diferenças sociais e econômicas da sociedade, tirando um modelo de possibilidade de melhora da sociedade, que é a aspiração do serviço público, que é uma oportunidade de melhoria para a sociedade. Então, o que acontecia? O serviço público era um modelo, então a iniciativa privada, por várias vezes, usava o serviço público, ainda que com toda a precariedade, como modelo, porque lá existia carreira, existia estabilidade, né? Existia o respeito a princípios fundamentais, à ética, a desenvolvimento, capacitação. E isso começou a ser usado de modelo desde a década de 80, a partir da Constituição, nos próprios acordos coletivos de trabalho. E aí, como o Catete e o Beto falou, a gente não pode usar todos os aspectos da PEC, mas num dos aspectos da PEC, ela coloca, inclusive, isso, ela limita, por exemplo, a possibilidade de trazer em acordo coletivo a estabilidade, né? Então, mais uma vez, ela quer impor a imposição econômica nas relações do trabalho, quando, de outra forma, ela quer garantir o liberalismo. Então, o liberalismo só é permitido para a exploração. O liberalismo não é permitido para a garantia de qualquer direito ou vantagem para a sociedade. Então, quando a gente tiver essa percepção, a gente vai ver que o objetivo fundamental do liberalismo é jogar toda a sociedade na vala comum para manter privilégios. Então, não é o momento da gente criar barreiras e trincheiras. Nós não temos que nos entrincheirar. Servidores públicos contra possíveis temporários, ou possíveis terceirizados, ou possíveis cargos indeterminados. Nós temos que unir para fazer com que o serviço público seja protegido, seja se desenvolvido, né? Seja incentivado, e que esse modelo seja modelo para puxar o modelo seletista, que está mais precarizado do que já esteve nos últimos 20 anos. Então, a gente tem que usar o discurso às avessas, né? Trazer o serviço público para cumprir a garantia dele. Então, não tem por que a gente pagar imposto, como o Catete bem colocou aqui, a quantidade do que a gente paga, para a gente não ter o mínimo da essencialidade. Então, não tem sentido nenhum. Então, a gente não precisa do Estado. Se a gente vai viver em estado de guerra, não tem por que a gente pagar a nossa contribuição. Então, não tem por que só a sociedade se sacrificar. E é uma coisa que a gente tem que trazer para reflexão. E eu queria também agradecer, e mais uma vez, né, agradecer a oportunidade e dizer que a gente está disponível para qualquer debate, pedir desculpa àqueles que pensam diferente, mas que realmente a situação que a gente está vivendo não é uma situação que a gente tem a opção de se manter em neutralidade. A gente só tem uma opção. A gente precisa urgentemente debater e agir. Obrigadão, Roberta, mais uma vez. Andréa, nossa companheira. Bom, eu queria agradecer o convite que me foi feito, né, Beto, em nome do Sintep Estadual, te agradecer por essa participação. Eu tenho que confessar aqui que o volume de coisas, né, vocês viram a minha participação aqui o tempo inteiro, incluindo as meninas, tendo as demandas, então o volume de demandas que especialmente nós mulheres temos, dificulta ainda mais que a gente venha, dentro desse contexto de, especialmente professoras, estarem atuando com as atividades remotas, tendo que atender responsáveis que, porventura, ultrapassam o horário destinado à comunicação online, tendo de cuidar de demandas domésticas, tendo que se comprometer com a manutenção da saúde, inclusive saúde mental de familiares e a própria, enfim.
é uma série de atividades acumuladas que a gente tem, que acabam fazendo com que a gente tenha o acesso à informação qualificada prejudicado. E um debate como esse, promovido pelo maior sindicato, a gente é suspeito para falar, mas pelo maior e mais combativo sindicato da região norte, é uma oportunidade muito grande de colaborar com a formação da opinião pública, de trabalhadores e trabalhadoras, não apenas da educação, porque por mais que nós representemos essa categoria, esse segmento, a gente está falando de uma pauta que vai atingir não apenas servidores públicos, embora sejamos o alvo lá, a bolinha vermelha do centro do alvo, né? Mas vai atingir a sociedade como um todo, porque como o próprio o Catete falou aí, mexe com a ética do serviço público, né? A Ananindeua, por exemplo, teve um problema, eu vou citar aqui, já que eu atuo na região metropolitana, também pelo Sintep, a gente tem uma situação muito complicada no município de Marituba, colado aqui de Ananindeua, em que nem 5% dos servidores da prefeitura são servidores efetivos. Então, a gente imagina como que essa situação pode chegar a zero realmente com a aplicação dessa reforma administrativa. E essa fragilidade de vínculos que o Catete colocou, ela é muito presente na educação com servidores temporários, pessoas que assinam um contrato em março e são demitidas em novembro, dezembro, para não ter acesso aos 12 meses, aos 12 avos de 13º, existe uma precarização muito forte, né, da prestação de serviço dessas pessoas, e isso implica, inclusive, na descontinuidade do serviço público operado pelo funcionalismo. A Ananindeua viveu, por exemplo, em 2017, no início do ano de 2017, por 3 manhãs, praticamente, a Ananindeua esteve em noticiários nacionais, porque houve uma demissão em massa, acho que o Beto deve lembrar disso, uma demissão em massa de servidores temporários, e as atividades que deveriam ter retornado no dia 6 de fevereiro, eu falo com propriedade porque minha filha é aluna da rede, as aulas não começaram com quase 1 mês de atraso, porque eram tantos temporários demitidos que o município não conseguiu absorver pessoas novas e nem ampliar a carga horária dos efetivos para poder restabelecer o funcionamento das atividades escolares, isso sem contar outras secretarias. Então, garantir a preservação dos regimes jurídicos únicos, das carreiras dos servidores públicos, é garantir a manutenção e a ética na oferta do serviço público para a população. Nós não somos inimigos da população em esfera nenhuma que nós atuemos. Muito pelo contrário. Em se tratando de trabalhadores da educação, nós temos um inimigo fortemente declarado entre tantos outros aí, porque nós sabemos que Helder não é parceiro dos trabalhadores da educação, como maldosamente algumas pessoas propagam por aí. Nós sabemos que aqui a Ananindeua é pioneiro e nem Daniel, que está se pretendendo prefeito dessa cidade, são parceiros, muito pelo contrário, Daniel capitaneou o processo de aprovação da reforma previdenciária dos servidores estaduais aqui, e a gente sabe da sua má intenção, certamente, em querer promover a mesma prática aqui com os servidores de Ananindeua, e a gente espera que a Ananindeua consiga superar esse vínculo com pessoas que se utilizam da pior forma da administração pública aqui no município e não elejam pessoas dessa estirpe, né? Então, a gente tem que entender que o serviço público, ele não é inimigo, o servidor público não é inimigo da população. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração pública chamando professores de preguiçosos, alegando que professores não querem trabalhar. Um cidadão desse, a gente não entende, na verdade a gente sabe como tudo foi costurado, mas a gente não aceita até hoje que ele tenha ido parar na cadeira em que ele está, né? Chamar servidores que estão com toda aquela conjuntura que eu coloquei no começo da minha fala, lidando com morte, inclusive, de familiares e amigos, lidando com toda a falta de estrutura, né, de uma lógica que está sendo empregada, mercantilista, da educação à distância para o serviço público da educação, lidando com todos os problemas pessoais, que nós somos seres humanos, como bem disse o Catete, nós somos servidores públicos, mas também somos pessoas, somos sujeitos que temos vida particular, vida familiar e problemas, e mesmo assim nós estamos segurando, mesmo aos trancos e barrancos, nós estamos segurando a onda com estudantes e com todos os servidores da educação, e o presidente vai para as redes sociais dizer que professores são preguiçosos, são vagabundos, e nós não podemos mais aceitar isso, né? A gente sabe que essa proposta de reforma administrativa,
ela vai favorecer muito a terceirização que já é empregada massivamente nas estruturas de governo. Por exemplo, a gente fala muito de professor, mas na rede estadual não se realiza concurso público há anos para o segmento não docente. Nós temos o servidor terceirizado, né, que atua nas escolas numa relação de trabalho muito fragilizada, muito precarizada, e que, infelizmente, se submetem a uma lógica, inclusive, persecutória, porque se você se posicionar, até mesmo se você faltar por adoecimento, você corre o risco de ter o seu contrato descontinuado. E dizer que o fim da estabilidade, a avaliação de desempenho apresentada por essa reforma administrativa não vai trazer perseguição a servidores públicos é uma inverdade muito forte, porque nós vimos recentemente, inclusive, relatórios de inteligência do governo federal pesquisando a vida, né, pessoal de servidores ligados aos movimentos antifascistas. Então, a gente não pode aceitar que essa reforma se estabeleça. Nós não sei como, porque eu confesso para vocês, eu não sei como nós vamos poder nos mobilizar dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto em que ainda não há o controle. Nós vivemos um platô da curva de contaminação no Brasil. O platô é o momento que ela estabiliza, mas que ainda tem um número muito alto de casos diários sendo confirmados e números de mortes diárias, aproximadamente 1.000 mortes no Brasil. Esse é um platô indesejado para qualquer sociedade, então a gente vai ter que se reinventar mais uma vez dentro desse contexto de pandemia para poder defender, não só como entidade sindical, mas todos os servidores para poder defender não só a preservação de suas carreiras, porque nós não temos intenção de atuar em benefício próprio, como muita gente diz aí, vocês só querem manter privilégios, nós não temos privilégios, nós servidores públicos não somos privilegiados, muito pelo contrário, e a gente precisa sim garantir a continuidade, a ética e a qualidade do serviço público que chega até a população e que só chega através da nossa atuação. Então, muito obrigada, Renata, por ter podido te escutar. Eu teria uma série de perguntas para te fazer, de dúvidas mesmo com relação a itens técnicos desse texto da reforma. Obrigada, Catete. Catete disse que eu sou meiga, viu, Beto? Tu escutaste aí, né? Pois é. Agradecer pelo elogio e dizer que a gente está à disposição para esse debate, para debates como esse, e mesmo licenciada, continuo base da categoria e à disposição para atuar junto dela na defesa da nossa carreira, tá bom? Grande abraço para todos, e todas, e todos. Obrigado. Obrigado, Andréa. Muito obrigado. Cadê o Catete? Já teve que sair ali um pouquinho, né? A gente está quase encerrando já. Catete, ia te dizer que ela é uma comparação. A meiguice dela é comparada, como a gente disse, à sutileza de um elefante numa loja de cristais. Extremamente meiga. Olha, isso vai ficar gravado, viu? Sem perder a ternura. Uma companheira muito terna, de fato, e muito respeito por toda a nossa categoria também, pela sua luta, que é de todos nós, né? Agradecer a Andréa, portanto, a nossa companheira Roberta, companheiro Catete. Eu queria só finalizar com uma questão. Como o debate foi muito enfatizado na reforma administrativa, que indica a questão do concurso público, não deu tempo de anteontem para até agora, pelas demandas, pelas reuniões, pelas atividades, a gente dar uma resposta ainda a um fakezinho que surgiu nos últimos dias sobre o Sintep, inclusive usando a minha imagem, né? Dizendo que o Sintep é contra o chamado de concursados. É um absurdo que o sindicato que mais faz luta pelo concurso público no Estado, que luta pela nomeação, que luta pela valorização, fosse contrário ao concurso público, é claro, né? E o texto que esse fake traz, ele faz uma confusão de informações acerca do que é a legislação, por exemplo, da jornada estadual. Eu quero crer que as pessoas que têm ali no meio, de boa fé, inclusive, que estão lutando pela sua nomeação, que têm o direito de serem nomeadas, de buscar esse direito, tenham sido induzidas ao erro pelo que estaria escrito, porque eles fazem uma leitura equivocada da legislação e também do que é aula suplementar, por exemplo, no Estado, tá? Mas só falando porque estão me cobrando muito nas redes sociais, os amigos, os professores, os companheiros que estão aí pelo Estado inteiro, porque circulou essa informação, tem uma foto colocada, que a gente é contra, que a gente fez um acordo, que a gente, enfim, e a gente só acha isso, mais uma vez, um absurdo que a gente tenha feito nos últimos 20 anos, as maiores lutas pelo concurso público, e a gente chegue agora e diga, olha, não nomeia ninguém, como se fosse contrário. Mas a gente vai responder um texto, inclusive, é isso, ou um vídeo, não sei, só para reforçar aqui. É pauta contínua das mesas de negociação
do CITEP em todas as mesas apresentar a luta pelo concurso público e a garantia de nomeação, certo? Então, os problemas que os governos criam e fizeram, e tem, inclusive o último governo que fez um concurso com um número de vagas, contando com uma reforma do ensino médio que fosse aplicada uma nova matriz curricular a partir desse ano e não aconteceu, não pode ser colocado na responsabilidade do sindicato esse problema, tá bom? Mas vai continuar na luta sim, vai acionar, inclusive, o Ministério Público contra esse PSS que está sendo feito, porque na nossa leitura tem muita gente para ser chamada que pode ser aproveitada de fato, ao invés do governo insistir em PSS, insistir em contratações, na educação geral, nos especialistas em educação, especialmente nas disciplinas em que houve menor oferta de vagas, tá? Mas era só para limpar o meio campo, depois a gente faz um texto um pouco mais concentrado e com melhor maiores informações sobre isso. Agradecer a todas e todos que participaram, tá bom? Muito obrigado, companheiros e companheiras. Fica à disposição no Facebook, assim que encerrar, 5 minutos depois, pode ser compartilhado por quem quiser, certo? O CITEP, todos nós temos até uma informação que não é nem contrata em janeiro e demite em novembro, Catete. É contrato em janeiro, fevereiro, demite em junho, depois contrata em agosto, demite depois em novembro. volta. É pior ainda, né, do que estava colocado. Imagina nessa lógica desse processo todo. Então, agradecer mais uma vez, muito obrigado em nome do sindicato, em nome da nossa coordenação estadual, e mandar um grande abraço a todos e todos. Dia 30 a gente tem um encontro de luta e vamos ver como a gente vai estar lá para fazer esse treinamento também das nossas categorias contra essa reforma absurda que quer reduzir os direitos dos nossos trabalhadores e também da população que precisa de serviço público. Tá bom? Muito obrigado. Vamos seguir com coragem. Beto, rapidolinha, assim, mano, porque eu estava tentada a tocar nesse assunto a respeito dessa fake que está circulando aí, graças a Deus tu fizeste essa menção, mas eu quero fazer um apelo para a categoria. Não reproduzamos a fala de quem tenta atacar o sindicato que representa tão combativamente, tão valorosamente, de forma ética, né, comprometida, uma categoria. Nós somos a maior secretaria, salvo engano, na rede estadual, e é óbvio que os maiores ataques venham em cima de trabalhadores e trabalhadoras da educação e em cima de quem se dedica a representar essa categoria. Então, gente, o Sintep somos nós, nossa força e nossa voz, e deixemos quem quer se bandear para o lado do governo de lado. Eu precisava falar isso porque isso incomoda muito, muito, muito quem está aqui se disponibilizando a se dedicar para defender essa categoria, e a gente não pode, gente, de forma nenhuma, seja em que esfera for, fortalecer a fala do governo contra a entidade que nos representa, tá bom? Beijão, Catete, beijão, Beto. Um abraço para todos da categoria. Obrigado a todo mundo, foi um prazer muito grande. Valeu. Alberto. Valeu, tchau, tchau. André. Tchau, Alberto.